Boa noite, graça, paz e todo o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja bem-vindo para mais uma quarta da fé. Eu estou muito animado hoje, eu estou muito esperançoso, cheio de fé no Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, é um culto especial. Esses próximos minutos é um fórum, é uma mesa, é uma arena da fé, de você praticar a fé. A Primeira Igreja Batista de São Paulo tem pensado em promover oportunidades, espaço, cultos para que você, que é mãe, que é pai, que luta todos os dias a sua batalha, do momento que acorda até a noite, a batalha dos filhos, a batalha do trabalho, a batalha da sua saúde, a batalha do emprego, que você gasta a sua vida em favor da sua família, mas que você também busque a Deus com fé, porque se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, em vão nosso suor, em vão nosso trabalho. Sabe o que diz o livro de Jó, no capítulo 4, verso 5, diz assim: se você se mostrar frouxo, vacilão no dia da angústia, então você se prostrará. E qual é a engenharia reversa desse versículo? Qual é o contrário desse versículo? Se você se mostrar firme no dia da adversidade, se você se mostrar forte no dia da adversidade, e a nossa força vem do Senhor, não vem da gente mesmo. Se você se mostrar firme, e aonde estamos firmados? Na palavra do Deus Todo-Poderoso. E o que é que tem lá na palavra? Tem promessas. Se você se mostrar forte, então você ficará em pé. Seja forte no Senhor, seja firme no Senhor, e a gente vai atravessar tudo isso em pé. Eu quero orar com você nessa quarta-feira, para a gente dar início a mais um culto especial da Quarta da Fé. Pai Santo e Poderoso, é no nome de Jesus, Senhor, não é em qualquer nome, Pai, é no nome de Jesus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Pai, que nessa noite nós clamamos ao Senhor. Senhor, dedicamos esses próximos minutos, essa hora, Senhor, ó Deus, para te louvar, para te adorar, para ouvir a tua palavra, Senhor, e para praticar a nossa fé. Ó Deus, que teu Espírito Santo nessa noite, Pai, possa fazer valer cada palavra, Senhor, e transformá-la numa semente, para que ela possa crescer e dar frutos em nossa vida, Senhor. Que saibamos que o lugar da vitória, Senhor, é na oração, é no clamor, e que a forma de caminhar contigo é na fé, Pai. Abençoa-nos nessa noite, nesse culto, no nome poderoso de Jesus. Eu quero, ainda antes de chamar o louvor e a adoração, contar para você, eu estou muito feliz com o testemunho da nossa irmã Silvane. A nossa irmã Silvane, que é da igreja, que sempre vem aos cultos da quarta-feira, quantas vezes nós conversamos, temos conversado, ela sempre enfrentou muita dificuldade, ela um pouco só na sua vida, com o seu pequeno negócio ali no Brás, e quantas dificuldades, quando ela começou a enxergar uma possibilidade, veio a pandemia, tudo fechado, dificuldades, e ela não perdeu a fé, orando, plantando a sua semente, sempre conosco nos pequenos grupos, sempre dobrando a oração e confiando de que Deus não faltaria com ela. Ela deu um testemunho no último grupo da sexta-feira, nós temos grupos online aqui da PIB de São Paulo, e ela disse: pastor, estou tão feliz, como Deus tem me abençoado, abriu as portas, levantou pessoas, no momento mais difícil, no momento da facilidade, eu não estava tendo tanta facilidade quanto agora, e nesse momento da dificuldade, Deus tem sido com ela. Irmã Silvane, que Deus prospere você, e prospere você na sua saúde, na sua mente, na sua alma, no seu espírito também, que Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença,
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, sim, Jesus. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Tua presença, Senhor. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Em teus braços é o meu lugar. Confio em ti, confio em ti, só em ti, Jesus. Leva-me mais fundo, quero ir mais perto, onde te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Vamos cantar ao Senhor. Minhas forças estão chegando ao fim. Eu lutei com tudo que há em mim. Meu milagre ainda não chegou. Levantei a ti o meu clamor. Já disseram que este é o meu fim. Eu olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Já disseram que este é o meu fim. Eu olho pra ti, eu olho pra ti, Senhor. Só mais um pouco que as lágrimas rolam. Só mais um pouco que a noite acaba. E o meu milagre, e o meu milagre vem de manhã, chegará. Só mais um pouco que as lágrimas rolam. Só mais um pouco que a noite acaba. E o meu milagre, e o meu milagre bem de manhã chegará. Sempre que eu canto essa canção, sempre que aqui na quarta-feira, quando nós estávamos com nossos cultos presenciais, eu sempre parava
nessa estrofe para dizer quanto isso é importante na nossa vida. Para quem quer caminhar com Deus, para quem quer plantar sementes de fé, para quem quer colher relacionamento, milagre, vida vitoriosa, vida prática do Evangelho, não pode olhar para trás. Não pode lançar a mão do arado e retroceder. A Bíblia, ela chega a descrever que Deus, Ele manifesta sentimentos de desprazer, que Deus não tem prazer em quem toma o arado, em quem assume um compromisso com Ele, em quem entrega a vida para Jesus e retorna, em que volta atrás. Então, por que você não pode olhar atrás? No meio das lutas, porque você já chegou até aqui, porque Deus já te trouxe até aqui. Você não pode recuar, você não pode desistir. Mas está difícil, pastor. É difícil para todo mundo. É difícil com Deus, é difícil sem Deus. Mas com Deus, a palavra de Deus diz que aos seus Ele socorre. A vida de quem anda com Jesus não é uma vida sem propósito. Então, você não pode olhar atrás, você não pode retroceder. A gente vai cantar essa parte agora da canção, que diz, eu não vou olhar atrás em meio às lutas. Já cheguei aqui, eu não posso recuar. Mas e você vai confiar em quê? Você vai se firmar em quê? Na palavra de Deus. Deus tem promessa para você. Ele é o teu ajudador, Ele é a tua força, Ele é teu companheiro. Ah, mas eu ando tão sozinho, pastor, tão sozinha. Eu estou cercado de pessoas, mas me sinto sozinho, porque às vezes me sinto usado, me sinto incompreendido. Mas Ele é teu companheiro, Ele é teu parceiro. Ele prometeu que você não ficaria sozinho. E não é não ficar sozinho sem gente do teu lado, é que sua alma não ficaria solitária. Ele é o companheiro da tua alma, Ele é o companheiro. Eu estive internado, quando eu saí das ruas de São Paulo, por muito tempo. Eu estive isolado, tanto que isolamento para mim, esse distanciamento social para mim, não é muito problema. Mas houve um tempo que eu fiquei reservado, confinado a um quarto e um beliche durante meses. Mas nunca minha alma se sentiu solitária, nunca. Jesus sempre manifestou no meu coração de que Ele estava comigo. E é isso que me trouxe até aqui. E se isso nos trouxe até aqui, a gente não pode recuar. Vamos continuar cantando? Eu não vou olhar atrás em meio às lutas. Não vamos, Senhor. Já cheguei aqui, não posso recuar. Firmarei meus passos em tua palavra. Eu posso confiar. Eu posso confiar, Senhor. Porque só mais um pouco que as lágrimas rolam. Só mais um pouco que a noite acaba. E o meu milagre vem de manhã, chegará. Bendito seja o nome do nosso Deus. Se estiver aí na sua casa, você quiser saudar o Senhor pela presença dEle, pela bênção que Ele é nas nossas vidas, dê uma salva de palmas para Jesus. Aplauda Jesus aí onde você estiver, no seu coração, celebre o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos atravessando um momento muito singular, em que a igreja vem se adaptando, e Deus está ao longo desse tempo trazendo momentos maravilhosos para nós. Olha, as nossas reuniões continuam, nossas reuniões ministeriais continuam. Nós ministros aqui da Primeira Batista de São Paulo, nós nos reunimos toda terça-feira, quase 3, 4 horas, a tarde inteira nós nos reunimos através de um aplicativo. Nós nos reunimos, todos nós, e nós tratamos todos os assuntos da igreja, a respeito das pessoas, da comunidade, do planejamento ministerial da igreja, da visão ministerial, e tem sido muito, mas muito edificante, porque nós estamos estruturando, nós estamos planejando o quê? A vida espiritual da igreja de Jesus. E
todo esse planejamento é baseado na palavra de Deus, na palavra que chega até você. Para isso, a PIB de São Paulo, ela montou uma estrutura com câmeras, com sistema de transmissão, com internet, com aplicativos, com os canais, com as plataformas sociais. Nós temos uma equipe aqui, apesar de reduzida, porque a gente está cumprindo as determinações da vigilância sanitária, das autoridades de saúde, com o distanciamento, com os cuidados que a gente tem que ter, mas aqui tem gente na mídia, tem gente na transmissão, tem gente na internet, tem gente no som, tem gente aqui nas câmeras, tem gente na equalização, então tem gente interagindo, às vezes no chat, nos domingos, você pode falar o tempo todo, interagir nos cultos, e tudo isso tem um custo, e eu quero agradecer a Deus por sua fidelidade. Você tem sido fiel, você tem mantido a obra de Deus funcionando. E mais uma vez, esse é o nosso momento, o momento em que a gente marca, em que a gente sublinha o culto a Deus, com os nossos bens, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Agora de forma diferente, por canais diferentes, mas com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma crença, com a mesma liberalidade que você sempre teve. Então vai aparecer agora, aqui na tela, na sua tela, os números das contas bancárias da igreja e um banner com essas contas, e você pode fazer a sua transferência de forma eletrônica, você pode pedir ajuda para alguém através do aplicativo do banco, no seu celular, enfim, da forma que você achar melhor. Mas muito obrigado por você ser participante responsável pela obra de Deus. Nós não paramos de assistir pessoas, de abençoar pessoas, nós não paramos de funcionar, porque você tem sido fiel a Deus. Que Ele, na sua infinita misericórdia e justiça, possa abençoar a sua vida. Gente, chegou a hora da palavra de Deus. O que funciona na nossa vida é a palavra de Deus. E deixa eu contar uma coisa para você. Quem vai falar agora, quem vai trazer a mensagem, quem vai dar um testemunho é o irmão Eli Júnior Cadeira, de Belo Horizonte, especialmente para a PIB de São Paulo. Você vai assistir a entrevista dele. Se eu não me engano, há uns 2 anos, eu estive na Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte, no bairro do Barro Preto. Uma igreja maravilhosa, uma família maravilhosa, foi muito edificante. Fui lá pregar num congresso de jovens, dar o meu testemunho na igreja, do que Deus fez na minha vida. No domingo pela manhã, quando terminou a celebração, veio um rapaz numa cadeira de rodas. E aquele rapaz não era daquela igreja, ele era de uma outra igreja. E aí ele esperou a gente fazer as dedicatórias ali nos livros com as pessoas, e ele então disse para mim: pastor, queria falar com o senhor um segundo. E eu vi ele sem as pernas ali na cadeira, e ele disse: eu tenho acompanhado pelo YouTube o milagre que Deus fez na vida do senhor, te tirando das ruas de São Paulo, mas ele fez um grande milagre na minha vida. E esse rapaz contou a história dele para mim. O corpo dele foi partido ao meio por um trem. Ele era drogado, usava drogas, e foi usar drogas na linha que fica no centro de Belo Horizonte, na linha do trem, próximo da linha do trem. Algo aconteceu que ele por lá desmaiou e as pernas ficou para dentro dos trilhos e o trem cortou o corpo dele ao meio. Esse rapaz passou por muita dificuldade, mas ele entregou a vida dele para Jesus. E Jesus o libertou do crack, libertou das drogas. E Jesus não permitiu que ele morresse tanto tempo na UTI, não permitiu que ele morresse. Ele se casou e eles hoje têm um ministério abençoadíssimo, chamado Família e Fé. Eles têm um trabalho, uma célula de extensão da comunidade Família e Fé, no lugar onde eles moram, e que eles acolhem muita gente. É um testemunho maravilhoso. Fiquem agora com o testemunho do nosso querido missionário Eli Cadeira Júnior. Espero que você seja muitíssimo abençoado. Conta um pouquinho da sua história desde antes desse acidente, como é que você era, como é que era a sua vida, para a gente compreender um pouquinho. Sou um jovem, né, eu tenho apenas 36 anos, mas eu tive uma vida bastante intensa, né, desde muito jovem, contato com as drogas, né, desobediência dentro do lar, pais. Você é de qual região? Você nasceu aonde? Eu sou da cidade de Ibirité. Você tem mais irmãos? Tenho mais... eram uns 4 irmãos, porém um mais velho do que eu foi assassinado, né, de uma forma até trágica. Lá na frente também eu vou falar só um pouquinho sobre isso, né, porque
É só para entender o seu contexto familiar. Então, sim. você vem de uma família com alguns bons irmãos, Sim, né? sim. E assim, desde muito cedo, envolvido com drogas, né? O alcoolismo. Então, assim, toda uma vida desenfreada, toda uma vida de desobediência. Vários foram os avisos, né? Olha, conserta a sua vida. Para compreender um pouco, existia alguém na família também envolvido com droga ou com álcool? Alguém que você se espelhou? Parece esquisito falar espelhar no mal, mas às vezes a pessoa se espelha naquilo que a pessoa tem, naquilo que ela conquista, naquilo que ela se torna por causa da droga e da bebida. Sim, eu venho de um lar católico, né? Praticante. Porém, também sempre teve a bebida alcoólica entranhada dentro da nossa família, desde muito cedo. E mediante a isso, né, eu muito cedo tive acesso até mesmo com bebida dentro de casa, cigarro dentro de casa, maconha na escola. Então, tudo isso juntou. Né? Com o passar dos anos, eu sempre trabalhei, porém, sempre tive também um vício comigo. Sempre trabalhei desde que ano? Envolveu com a droga e com a bebida desde que ano? Você pode ter uma ideia da sua história assim? Desde os 13 para 14 anos, muito jovem, na escola. Cheguei a formar o meu 2º grau. Como eu disse, eu sempre trabalhei, porém eu sempre tive a droga no meu dia a dia. Era roqueiro, gostava das subculturas, então assim, sempre estava no meio de movimentos de rock, de banda, né, bem participativo. Porém, as maldições elas foram entrando. Pouco a pouco, uma a uma, e os 23 anos de idade até os 30, eu me vi envolvido com crack. Então, aquilo que era uma coisa bacana, uma onda legal, uma onda zen da maconha, aquelas reuniões ali de amigos, ficou mais sério, porque o crack, a dependência química motivada pelo crack, entre outras drogas químicas, me levou a uma vida de algumas internações em hospitais psiquiátricos, porque comecei a ter crises compulsivas, né, alguns acompanhamentos psiquiátricos que me deram remédio para poder conter aquilo ali, e foram anos de muita luta. E diante de todo esse sofrimento, de tantas essas internações e recorrências, não existia no seu coração um desejo de parar com as drogas? Ou porque realmente já era um vício tão intenso? Eu hoje, quando eu estou conversando com jovens, que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, até com uma certa propriedade, eu era um jovem que me intitulava, eu era apaixonado por experiência com drogas. Eu gostava. Gostava muito de me ver drogando, drogado. Tinha bandas que eu trazia ídolos ali que foram jovens, que morreram com overdose. Então eu tinha uma subcultura na minha vida que era muito porca, muito nojenta. E eu gostava daquilo que eu fazia. Logicamente houve uma degradação. Você deve ter diminuiu o trabalho, você já não podia trabalhar, já tinha internações, dependia de pessoas. Como é que a sua mente era nesse período? O que você pensava da sua vida? Qual que era o seu futuro que você tinha expectativa? Um certo tempo, quando começou a prejudicar demais, eu comecei veio na minha cabeça, eu não aguento mais esse tipo de coisa, não quero mais droga. Porém, no outro dia, quando eu dava por mim, eu estava ali de novo. No dia 20 de setembro de 2014, depois de uma semana de muita tribulação, uma semana que eu tive recaídas, eu fui afastado do trabalho nesses dias para poder procurar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E essa semana foi uma semana que muito pouco eu lembro dela. A que antecedeu o dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro de 2014, eu fui atropelado em uma linha de trem. E eu não lembro como eu cheguei lá, mas eu sempre que eu ia ali era para fazer um consumo de drogas. Mas eu não me lembro. E ali aonde? Na beirada da linha de trem? Ou naquele lugar? Não entendi só isso. Disseram que eu estava sentado no trilho. Entendi. Quando a locomotiva me atropelou. Eu entendi, mas estou dizendo assim, você tinha o hábito toda semana de ir para aquela região próxima à linha de trem, usar droga, é isso que você quis dizer? Sim, sim. Tá, entendi. Sim, eu ia. Ok. Então, assim, dias em que minha cabeça estava muito confusa. Realmente já tinha uma necessidade de parar, de largar, né, aquilo que estava me consumindo, aquilo que estava, né, tomando a energia, estava me escravizando. Porém, eu não tinha forças. E a gente sabe que não é fácil. Né? Alguém dos seus familiares te acudiu, te orientou, te conduziu alguma ajuda, alguma melhora? Sim. A minha família, com toda
dureza de entendimento por parte de alguns e também falta de informação, mas a minha irmã já era cristã, era membro Lagoinha, e ela era uma que estava vindo para a igreja e pagava um preço pela minha vida. Ela vinha para a igreja e pagava um preço pela minha vida. Uhum. Então, automaticamente, eu creio que no mundo espiritual eu já estava sendo coberto e revestido. Entendi. Então pode voltar lá. Aí você estava na linha de trem, você não sabe como chegou lá, né? Não. Foi o dia que foi o acidente, O é dia isso? do acidente, aquela manhã do Conta um pouco acidente. mais, então, sobre esse acidente. Eu dei uma Eu sei que você não se lembra, mas alguém te disse alguma coisa, né? Sim, eu dei uma direcionada porque foram dias em que de verdade eu me perdi. De verdade, foi uma semana que pessoas me contam que me viram em tal lugar, de tal forma, mas eu não me lembro. E, assim, há um tempo atrás, uma coisa que eu sempre falo que é curioso, há um tempo atrás eu estava saindo da Caixa Econômica Federal e um cara me parou e falou assim, eu salvei sua vida. Eu falei com ele, como? De que forma? Ele falou assim, eu estava em trabalho naquela manhã do seu atropelamento. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou, eu estava trabalhando como segurança da via, estava na região do Barreiro quando recebi a informação de que tinha um óbito. Um jovem tinha sido atropelado por uma locomotiva que estava morto, partido ao meio. E eu falei assim com ele, mas como que você tem a certeza disso? Ele falou, olha, demoramos 1 hora para chegar no local. E quando a gente chegou, você estava rastejando, você estava andando, você estava sem as pernas se locomovendo. Se arrastando. Se arrastando, gritando e falando. E eu realmente não lembro de nada. Eu louvo a Deus por não ter a lembrança do momento, porque eu não consigo descrever uma locomotiva vindo em minha direção. Dores terríveis, eu fui sentir dor, tinha 30 e tantos dias que eu estava no hospital, né? Eu me embaralho um pouco para lembrar, porque realmente é muito forte, é uma coisa que mexe de verdade comigo. Hoje eu tento levar uma vida o mais normal possível, porém eu sempre me esbarro na questão da limitação, que me leva a ter lembrança daquele dia, né? Ter lembranças dessa situação. É como se assim, hoje a sua limitação te faz sempre recorrer ao momento em que houve uma dor e que você não sabe nem como ela aconteceu. Eu não paro de fazer a obra do Senhor, de evangelizar, mas 24 horas por dia eu sinto dor. Meu Deus. Eu sempre brinco com a minha esposa que tem horas que é tanta dor, que eu levo a mão assim, que é como se Deus estivesse levando a mão para que eu possa sentir ali realmente que Ele trabalhou na minha vida. Deixa eu recapitular um pouquinho que ali. Ele me permitiu isso aí. Graças a Deus. Deixa eu recapitular aqui então. No dia do acidente, você não se lembra de nada, não sabe como, uma locomotiva passa por você, algumas pessoas te socorrem e te levam para o hospital. Ainda assim, você é completamente sem consciência. O rapaz falou que você se rastejou por um tempo, você também não se lembra? Não. E você foi recobrar a consciência quando? No hospital? Teve uma situação que, dentro do hospital, os médicos disseram para minha família que era 1 ano naquele hospital. Se eu saísse do bloco cirúrgico, no mínimo 2 meses em coma, com 4 dias eu acordei. Me conta como o que aconteceu com o seu corpo físico nessa perda. O que você perdeu? Bom, eles colocam como amputação traumática. Eu tive as 2 pernas na altura da pelvis arrancadas na hora, o órgão genital, pênis, escroto arrancado, né? E o que eles falam, desarticulação coxinal, teve que tirar os cotos. Então, assim, o meu corpo está apoiado sobre a pelve. Então, eu sinto os ossos da... Entendi. Eu não tenho um entendimento claro disso, né? Mas... Você estava no hospital? Eu saí dessa situação... Você falou que ia ficar 1 ano, sim, com 4 dias? Eu saí dessa situação com 4 dias, eu acordei. Acordei pedindo suco de laranja e pedindo para ler o Salmo 57. E eu não conhecia a Bíblia, eu sei que o Salmo 57... Você está brincando. O Salmo 57, Salmo até hoje, ele fala muito comigo, né? Então, foi um momento incrível. Meu Jesus, que maravilha. Incrível. E eu acordei, foi assim... Para o hospital, eu tinha menos de 1% de chance de vida. A metade do sangue do corpo tinha saído na hora do acidente. Na hora que eu estava ali, minhas pernas estavam a 50 metros do corpo.
Então, cara, é ilógico imaginar que eu chegaria pelo menos no hospital. Alguém me disse outro dia que um caso como esse é 1 em 1 milhão. Sair de uma situação dessa. Não, você ainda ficou 1 hora esperando ainda, né? O atendimento. 1 hora caído ali. E eu não lembro, eu sei que tem situações que se contam de pessoas. Tem uma amiga que foi a sargento que chegou naquela manhã. Ela era uma mulher que estava longe da presença do Senhor e ela teve um encontro com Cristo ali porque era uma remoção que eles estavam esperando. Estava esperando o rabecão vir buscar o corpo. E ela colocou a mão assim. Ela encostou a mão assim. Falou assim, esse jovem está vivo. Chamou uma UTI móvel e foi uma situação assim incrível de se descrever. No hospital eu fiquei 54 dias. 54 dias eu fiquei dentro do hospital João 23. Né? Hoje eu sou capelão, graças ao trabalho da capelania que foi feito ali. Né? O trabalho de pessoas que eu vi ali, que todos os dias estavam ali orando, profetizando. Né? Dentre eles um que é o pastor Antônio, que foi lá, né, pelo pastor Márcio Valadão, que a minha irmã levou um papelzinho para o pastor Márcio pedindo oração. Amém. E o pastor Márcio falou assim com a minha irmã que não podia ir naquele dia, que tinha um compromisso, mas mandou o pastor Antônio lá. Nós ainda não chegamos nessa parte em que o Senhor entra na sua vida com toda a força, a ponto de você ser um testemunho mesmo real. Estamos caminhando nesse processo da história. Ainda estávamos no hospital, em que você recebe uma visita de um pastor, né? Orientado pelo pastor Márcio e conduzido a pedido da sua irmã, não é isso que você tinha falado? Sim. Como é que foi a partir daí, por favor? Então, o Hospital João 23, onde eu fiquei, ali foi a casa do oleiro na minha vida, né? Onde eu tive o meu período de... Eu tive um encontro com Deus ali, né? Mediante toda a situação, recuperação, os dias que eu fiquei ali. E teve esse episódio, né? Desse pastor da Lagoinha que foi lá, o pastor Antônio, a pedido do pastor Márcio, que foi uma bênção ali na minha vida. Creio que ele ficou tão impactado quanto eu, né? De receber a visita naquele dia. Entre tantos outros também ali, né, como eu falei, capelães ali no hospital, foi tão lindo aquele tempo que eu tive ali, né, que eu senti verdadeiramente abraçado, né, amado, né, mas 54 dias eu estava em casa. 3 meses depois eu estava caído novamente, estava afastado novamente do meu encontro com Cristo, do meu caminho que eu estava fazendo no Senhor ali, retrocedi tudo de novo, estaca zero. Isso significa que? Eu tive recaída novamente pelas drogas. Com as drogas. Né? Novamente, em cima de uma cadeira de rodas. Eu fiquei mais 1 ano e meio dependente do crack novamente, dependente de bebida alcoólica, chá de lírio com pinga, remédio controlado, cheirando thinner, pedindo dinheiro na rua, roubando em supermercado, fazendo todo tipo de coisa que você pode imaginar. E eu me vi sozinho, me vi largado, me vi abandonado, porque as pessoas se afastaram, né? E eu quebrei a confiança com muita gente. Foi um período difícil, Adriane, depois que eu saí do hospital. Você disse que é psicóloga também, né? Então você deve entender um pouco que o trauma que vem depois na cabeça das pessoas, né? Quanto o inimigo, ele me acusou na área do meu órgão genital, colocando na minha cabeça, nunca mais você vai dar prazer para uma mulher, você nunca mais vai ter ninguém. E verdadeiramente foi um período muito difícil. Eu não falo em depressão, mas eu acho que a depressão me pegou nesse tempo. Então... E aí você acredita que por causa dessa emoção, ou dessa dificuldade de elaborar essas questões acerca de perder os membros inferiores, isso gerou em você essa busca pela droga ou não tem nada a ver? Eu creio que uma coisa puxa a outra, né? Porque a ausência de Deus, ela dá legalidade para tantas outras coisas que o mundo tem para oferecer. Que a droga é uma delas, né? Naquele período que eu abri mão de Deus, o que tinha de ruim no mundo entrou novamente. E eu creio que Deus permitiu eu ir lá na miséria de novo, para que eu visse que não seria uma cadeira de rodas que ia mudar a minha vida ou me parar, fazer eu parar com aquilo que eu tinha antes. E isso é tão intenso. Se eu puder parafrasear o que você acabou de dizer,
É como se eu dissesse assim, nem a cadeira de roda é capaz de impedir alguém de continuar pecando. Se a pessoa estiver inclinada para o erro, nem a cadeira de roda nem isso, impede, nem uma limitação física, nada. Romanos 12:2 vai dizer, não conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. No dia 22 de fevereiro de 2017, meu irmão foi assassinado. Esse que eu falei lá no começo. Sim. Naquela noite eu fiz uma oração de perdão para quem tinha tirado a vida do meu irmão. Eu estava cheirando tiner, tinha tomado chá de lírio com cachaça, estava tomando remédio controlado. E naquela hora que eu recebi a informação, eu fiz a oração, Senhor, perdoa quem tirou a vida do meu irmão. No outro dia de manhã eu reconheci o corpo dele, no IML, é um momento muito triste, mas aquela madrugada eu tive um encontro com Cristo. Fez 3 anos agora, que eu nunca mais coloquei droga na minha boca. Glórias a Deus. 3 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. Cheguei no ministério ali no bairro Tupi, igual o Chaves, que eu costumo dizer, com a sacolinha nas costas quando ele entra na vila. E ali eu fui abraçado, pessoas acreditaram, me ajudaram, né? Hoje tem 3 anos que eu caminho, sou um diácono na casa do Senhor. Todo lugar que eu tô, dentro do metrô, dentro do ônibus, na fila do posto de saúde, mensalmente eu tô no posto de saúde trocando sonda, eu tô falando para jovens, para morador de rua, o povo afasta, eu abraço. E levo para dentro da minha casa, e levo para dar banho. Deus me permitiu, a minha esposa, missionária Elaine, também dentro do ministério, a gente fazendo a obra, e a gente se conheceu, nos casamos, tem 5 meses que nós estamos casados. Glórias ao Senhor. Mas, que lindo. Quer dizer, como eu disse, sinto dores o dia inteiro. Mas uma alegria verdadeira de hoje poder fazer a obra do Senhor. De hoje poder trazer todas essas marcas. Como foi dito, um trem me partiu no meio, uma locomotiva me partiu no meio. Eu trago as fotos disso. Sabe, as fotos para poder mostrar, para poder evangelizar. A hora que eu vejo alguém murmurando, alguém reclamando, eu falo, cara, olha de onde Deus me tirou. Converte hoje, conserta hoje, sabe? Porque um dia alguém pregou para mim e eu não dei ouvidos, né? Um dia alguém falou de Jesus para mim, eu não dei ouvidos. Você tem alguma consequência da perda dos seus membros, no sentido assim de comprometimento de uma outra área do seu corpo na parte superior? O fato de não ter o membro abaixo, o que te afeta? Ou a dificuldade, além de ser cadeirante, uma dificuldade física, além da dor. A dor é no corpo, a dor é limitada na parte inferior? Sim. A dor que eu sinto é na região da pélvia e um pouco na coluna. Mas eu não consigo parar. Glória a Deus. Eu falei com o médico no hospital, eu não vou parar. Ele falou que era para mim ficar na cama. Eu falei, eu não vou ficar na cama, porque o diagnóstico de Deus para minha vida foi outro, tem sido outro, né? Eu gosto de falar, eu congrego na comunidade evangélica Família e Fé, no bairro Tupi, para finalizar, congrego lá. E lá dentro eu sou tão ativo, eu me coloco à disposição de limpar a igreja, estou na escala de limpar a igreja, estou na escala de sair para a rua, de coletar alimentos, sabe? Então, assim, isso aí me ajuda muito, nesses momentos de dor, é os gatilhos que eu tenho. Todos nós temos gatilhos e esse é um dos gatilhos que eu tenho, é me sentir útil em fazer a obra do Senhor hoje, né? É uma coisa que me traz alívio. Pode estar a dor que for, no final do dia eu chegar, eu olho para trás e falo assim, nossa, hoje nós levamos um jovem para a clínica, hoje nós fomos a porta do supermercado para uma ação, conseguimos tantos quilos de alimento, hoje nós vamos poder abençoar tantas pessoas. Então não vem no seu coração um sentimento de que, Deus, por que o Senhor não me levou de uma vez e me deixou dessa forma? Há um tempo atrás veio. Eu era murmurador demais. Nossa, todo dia eu brigava com Deus. Deus, por quê? Por quê, Deus? Mas fui instruído a perguntar o pra quê. Né? Então, quando eu parei de murmurar, eu parei de reclamar, as coisas do Senhor começaram a acontecer. Eu estar aqui hoje, tive uma oportunidade para trabalhar no carnaval durante 4 dias. E eu neguei, porque era no meio de uma festa. Eu falei, não, cara. E Deus me permitiu conhecer o pastor Arlênio, que
até graças a ele eu cheguei aqui, então, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eli, eu sei que a sua história ela deve alcançar uns pormenores muito mais interessantes também, mas eu te agradeço imensamente por ter vindo ao programa, compartilhar conosco a sua história e dizer o quanto Deus é bom conosco, apesar das dificuldades. O tempo todo. Deus te abençoe ricamente. Amém. Seja feliz no seu casamento e dê muito testemunho para a glória de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, Adriane. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Que bênção, poder de Deus. Quando eu digo que Deus não tem história pessoal, história de amor com as pessoas de uma forma diferente, de que Deus trata todos de forma igual, que Deus é justo, né? O apóstolo Pedro disse assim: agora bem sei que ele não faz acepção de pessoas, que qualquer um de qualquer nação que o clamar, ele ouvirá. Então, Deus salvou a minha vida, Deus fez um milagre na minha vida e família, fez também na vida do missionário Eli, que você acabou de ouvir, e ele pode fazer também na sua vida. Agora, vamos orar. As pessoas que vêm na Quarta da Fé, as pessoas que estão nos assistindo, interagindo pela internet, sempre pedem oração. Por suas famílias, por suas casas, por suas vidas. E eu não posso fazer nada como ser humano, mas eu sirvo a um Deus poderoso, esse mesmo Deus que fez esse milagre na vida do irmão Eli Cadeira, Deus que fez milagre na minha vida, fará um milagre na sua vida. Se você crê nisso, se junte a mim agora em oração, e nós vamos fazer a nossa oração da fé para os pedidos da Quarta da Fé. Qual é o seu pedido? O que você precisa? O que você quer colocar diante de Deus nessa quarta-feira? Feche os seus olhos agora e se junte a mim em oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, essa noite nós clamamos o Senhor pela fé, Senhor, porque aqui dentro tem muito mais do que papéis escritos, muito mais do que bilhetes, Pai, muito mais do que pedidos. Aqui dentro tem, Senhor, a confiança, o desejo, a esperança de que o Senhor ouvirá, Pai, de que nenhuma das nossas orações ficam sem respostas, Pai. Aqui dentro tem, Senhor, ó Deus, todo o esforço da alma dos teus filhos e filhas, Senhor, em sair das suas casas e virem aqui, porque creem em Ti, Senhor. Ninguém, Senhor, ninguém sai das suas casas, escreve num papel, venha a um culto para celebrar a um Deus invisível sem crer que Ele exista, Pai. Nós cremos, o Senhor não está morto, o Senhor vive, o Senhor é ressurreto, o Senhor dá ouvido ao nosso clamor, o Senhor nos atende, Pai. Ó Deus, nós já vimos tantos testemunhos, e hoje o irmão Eli Cadeira, Senhor, que foi alcançado, foi cuidado, foi socorrido, foi curado, foi restaurado e liberto pelo Senhor, Pai. Ó Deus, esse mesmo Deus, nós clamamos nessa noite, cada um na sua casa, Senhor, cada um onde está, Deus, crendo que Tu podes fazer, ó Deus, um milagre nessa noite. Então nós pedimos, Senhor, alcance essa pessoa agora que está de joelhos, que está sentada, que está com as mãos levantadas, de olhos fechados, essa pessoa, Senhor, que foi sensibilizado pelo que o Senhor fez na vida do missionário Eli, Pai. Ó Deus, transforma, Senhor, atende o clamor do Teu filho, da Tua filha. Se há nessas casas gente precisando de cura, Senhor, cura física, Pai, ó Deus, que seja curado pelo poder do nome de Jesus, o mesmo poder que curou, Senhor, ó Deus, o servo do centurião, a filha de Jairo, Pai, ó Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para isso. Se tem gente precisando de salvação, gente precisando de libertação de vícios, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor, há no Senhor força para abandonar o cigarro, a bebida, Senhor, vícios que fazem mal, Senhor, vícios que levam o dinheiro, Senhor. Quantos vícios estão acabando com a família, com o casamento? O vício da prostituição, da pornografia, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas sejam livres, libertas, Senhor, e aqueles que têm se sentido solitários, Pai, cujos corações estão tristes, angustiados, com medo, apavorados, quem sabe os nossos velhinhos, Senhor, ó Deus, ainda com muito medo de serem contaminados pela Covid-19, de ter que buscar um hospital, um atendimento de saúde, Pai, com tanto perigo, ó Deus, que a Tua paz possa acalmar o coração deles, Pai, de todos os nossos velhinhos, de todos aqueles que estão com medo, Senhor, que possam deitar e dormir e habitar em segurança, porque é o Senhor quem nos faz deitar e descansar em segurança, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, invada essas casas, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma quarta da fé. Estaremos juntos
até os próximos cultos de domingo de manhã, às 10h30, domingo 18h30. Nesse sábado, agora dia 13, tem 2 novidades. A primeira é que às 3h tem um culto das mulheres. Não perca. Você, mulher, celebre com as mulheres da Primeira Igreja Batista de São Paulo, porque se você orar nesse momento, se você edificar a tua casa nesse momento, se você levar esperança para a tua casa, você vai ver Deus agindo na vida do teu marido e você saindo dessa pandemia, desse isolamento mais forte do que entraram. Não se preocupe, Deus haverá de suprir todas as coisas. Isso é às 3h. Depois, às 19h30, nós temos o jantar dos namorados. Nós vamos comemorar o dia dos namorados no sábado, dia 13, com os casais, cada um na sua casa, vai ter o seu momento, você vai compartilhar a comida que você gosta, o cardápio que você gosta, você vai compartilhar conosco. Você vai dizer, mas pastor, como que isso vai acontecer? Se isso não é presencialmente, se isso não é na igreja, na minha casa, você ao sentar à mesa, você vai compartilhar um pouco da sua privacidade conosco. Que tipo de comida você gosta, né? Como que vocês elaboraram aquilo? Como é que está a vida de vocês? Vocês vão receber oração. Vocês serão muito edificados e abençoados por outros casais também. Amém? Agora, a forma de você fazer isso, tem um WhatsApp da igreja. Você precisa ligar ou passar uma mensagem para o WhatsApp da igreja, dando o nome de vocês, do casal, claro, e o número de vocês. Então, vocês receberão o restante das instruções de como vai acontecer isso, como você vai participar de forma online desse jantar de casais, tá bom? Nós temos também quinta, sexta e sábado, às 20 horas. 3 grandes grupos online da igreja, né? Eu, Laila, irmã Jaqueline, pastor, todos nós estamos participando desses 3 grupos online da PIB de São Paulo. A gente partilha a palavra, a gente ouve, as pessoas desabafam, fazem pedidos de oração, a gente encurta os espaços, e esses grupos eles vieram para ficar, eles não vão acabar depois da pandemia. Então, de onde você estiver, se você estiver no interior, estiver aqui, estiver em casa, se tiver, não tem problema, tem visita, você vai lá para o seu quarto, liga o seu celular, você vai participar do grupo, você vai pedir oração pelos seus filhos, pela sua família, tá bom? Quinta, sexta e sábado, eu me importo. Você se importa? Você se importa com a igreja? Você se importa com os irmãos? Então participe de um desses grupos. Mas pastor, como que eu faço para participar? Através do meu celular. Então vai aparecer na telinha o número do meu celular. Você liga para mim, passa uma mensagem, diz, pastor, eu quero participar de um desses grupos e eu vou inserir você e te dar as instruções de como você participa. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoadíssima e até a próxima Quarta da Fé.